Nesta questão, a nossa conversa é sobre vozes verbais. O enunciado diz: observe as passagens do texto. Um estudo realizado por pesquisadores do Porto concluiu que a intervenção de enfermeiros especialistas em saúde mental e etc. Você já conhece o texto. Segundo trecho, os resultados indicam um efeito positivo da intervenção psicoterapêutica da enfermagem, realizada por um enfermeiro especialista em saúde mental, registrando-se uma clara diminuição dos níveis de ansiedade. Transpondo-se as orações destacadas para a voz ativa, obtém-se correta e respectivamente as seguintes escritas. Então, o que nós temos que analisar? Os verbos, eles podem aparecer na voz ativa, passiva ou reflexiva. A voz ativa é aquela em que nós temos um sujeito praticando a ação. Então, o verbo se relaciona, o verbo da ação, né, se relaciona ao sujeito. A formação dele é sujeito mais verbo mais objeto, o termo sobre o qual recai a ação. No caso da voz passiva, nós temos o sujeito que sofre a ação, temos o verbo em forma de locução verbal, o verbo auxiliar mais o principal no particípio, que são os finais ado, ido, e temos um agente da passiva. Ou ainda poderemos ter a passiva sintética, que é aquela que apresenta o verbo mais se. Então, ele não tem agente da passiva, ele tem somente o sujeito paciente. Então, vamos lá. Transpondo as orações, então, para a voz ativa. Nós temos que achar na primeira frase, no primeiro trecho, né? Um estudo realizado por pesquisadores do Porto. Então, quando nós temos aqui realizado, nós temos o verbo no particípio. O verbo auxiliar não está explícito, mas é como se fosse, né, um estudo que foi realizado por pesquisador. Então, quem é o sujeito da ação aqui? Quem está fazendo a ação? Os pesquisadores do Porto. E quem está sofrendo a ação? Um estudo. O estudo que está sendo realizado. Pois bem, então ficaria: pesquisadores do Porto realizaram um estudo que blá blá blá. A outra frase: registrando-se uma clara diminuição dos níveis de ansiedade. Aqui nós temos o verbo na passiva sintética. Veja, registrando-se. Quando ele está na passiva sintética, a gente não tem agente da passiva. Mas nós temos um sujeito, quando a gente coloca na voz ativa, o sujeito é indeterminado. Aquele que se apresenta na terceira pessoa do plural, mas sem antecedente. Então, roubaram, pegaram, né? E é o que vai acontecer nesse caso. Então, registrando-se uma clara diminuição dos níveis de ansiedade, ficará: registram uma clara diminuição dos níveis de ansiedade. Opa, nós já temos uma resposta para isso. Nós temos, então, a alternativa A. A alternativa A apresenta o que seria, né, a transposição da voz passiva para a ativa. Na letra B, não é a resposta correta. Primeiro que nós temos aqui a locução verbal, tinham realizado. A gente já exclui essa possibilidade, porque essa locução verbal terminada em particípio é uma característica da voz passiva. Mesma coisa acontece na outra oração aqui, né? Tem sido registrado. Não dá, porque ele está, essa locução verbal está marcando a passividade do verbo. Letra C, um estudo que foi realizado por pesquisadores. Aqui nós temos locução verbal, foi realizado por pesquisadores do Porto. Por pesquisadores do Porto é o agente da passiva, tanto que está sendo iniciado com preposição. Então, não é a letra C. E registra uma clara diminuição dos níveis de ansiedade. Não pode ser registra, porque não tem um sujeito ali na voz passiva, né? Registrando-se. Quem? Indeterminado. Então, não dá, teria que ser registram. Na letra D, pelos pesquisadores do Porto, realizaram um estudo. Não dá, porque
pelos pesquisadores do Porto é o agente da passiva. Ele quem está fazendo ação, né? Mas, da maneira que está construída, não cabe, não tem coesão. Nós precisaríamos ter que os pesquisadores realizaram um estudo, não pelos pesquisadores. Então, esse pelos aí no começo da frase está atrapalhando. E tem sido registrada, de novo, a gente elimina essa alternativa, porque nós temos aqui, de novo, uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Letra E, realizou-se por pesquisadores, não dá por dois motivos. Porque aqui nós temos passiva sintética, né, o verbo na terceira pessoa do singular mais ser, e por pesquisadores do Porto, tem agente da passiva. Então, mesmo que, se fosse essa resposta, por exemplo, né, não tem o agente da passiva ali por pesquisadores do Porto, e teria só o realizou-se, também não dá, porque realizou-se é passiva sintética, é passiva, não é ativa, né? A questão que era ativa. E registram-se uma clara diminuição. O se, de novo, marca a passividade do verbo, não está correto. Sendo assim, a alternativa A é a alternativa correta. Bons estudos!